E aí, é coronavírus ou não é coronavírus? O assunto está super discutido e a gente trouxe alguns casos de alteração pulmonar para a gente interpretar juntos. Bora lá. São dois casos. Primeiro caso, um homem de 68 anos, tosse seca, febre alta e dispneia. A apresentação de imagem é essa aqui. E aí, radiografia de tórax, tá pouco inspirada, né? Você vê aqui, conta os arcos costais, 6/7 arcos costais, um pseudo alargamento do mediastino, pseudo ou aumento da câmara cardíaca, você perde um pouco do parâmetro de avaliação. A traqueia normal posicionada, calibre normal, não tem desvio, não está tracionada, não está empurrada. E se você seguir toda a nossa estratégia de interpretação, quando você chega aqui para avaliar o parênquima pulmonar, começa a identificar algumas alterações. E é importante nesse cenário atual você estar muito atento para isso. Primeira coisa, nem sempre as alterações são gritantes, são grosseiras. Então você tem que procurar por detalhes, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, tem consolidação franca ou não tem? A primeira impressão que dá é que não, né? Então, o primeiro pulo do gato aqui, ó, olha aqui, atrás da área cardíaca, sobretudo aqui do lado esquerdo. A gente fala demais no curso de radiografia de tórax das interfaces, tá? Você só vai identificar estruturas distintas na radiografia se elas tiverem densidades bastante diferentes. E muitas vezes você só vai ter o PA ou o AP, não vai ter o perfil. Então você tem que estar atento aqui, ó, para a região retrocardíaca. Broncograma aéreo não é coisa normal. E quando é que você vê broncograma aéreo? Quando você tem aumento da densidade do lado do brônquio. E o que é o sinal do broncograma aéreo? É você conseguir definir o brônquio, ou seja, você consegue definir o ar dentro do brônquio, porque o ar dentro do brônquio passa dentro de uma consolidação que aumenta a densidade do pulmão adjacente e aí você consegue ver esses brônquios aqui no interior. Então, você consegue, mesmo tendo uma incidência só, inferir que tem algum processo pulmonar aqui ao redor dos brônquios retrocardíacos, beleza? Agora vamos continuar olhando o parênquima, tá? O segundo pulo do gato. Vamos lá. Geralmente o que você observa é o quê? Brônquios e vasos vão reduzindo o seu calibre à medida que vem da região central para a periferia, aqui, ó. Traqueia, brônquio principal direito, ele vem afilando, até aqui nessa região, beleza? E isso acontece em todo o pulmão. Então, quanto mais fino o brônquio, mais difícil de você ver a parede dele, porque ela é mais fina, porque ela faz menos diferença de densidade com o parênquima pulmonar. Então, quando você começa a identificar estruturas, áreas de aumento da densidade aqui, ó, tá vendo que aqui tá mais branco do que aqui? Tá vendo que aqui tá mais branco do que aqui? Essa área aqui tá mais branca do que aqui. Você tá tendo uma inversão, você tá aumentando a densidade de acordo com o que você chega na periferia. Isso vale muito. Tem que estar atento, porque é discreto. Então, o que a gente está falando é o quê? Há um aumento da densidade do parênquima pulmonar na periferia. Bem visto aqui, ó, se você fizer uma cunha, segue a seta aqui, ó. Nessa região toda aqui há um aumento da densidade. Há um aumento da densidade nas regiões peribrônquicas aqui, ó. Ó o brônquio aqui no interior. Então, você tem um aumento da densidade peribrônquica. Você está pensando em infecção. Que nesse caso aqui pode ser viral, pode ser bacteriano, no caso uma broncopneumonia. Agora olha o lado de cá, como é interessante, você tem o mesmo aspecto dos dois lados. Então há um predomínio de periferia. Há um predomínio de periferia e há uma bilateralidade. Olha que interessante. E aí, tem algum micro-organismo que faz isso? O vírus faz isso. Bactéria típica também faz isso. Então você já começou a estreitar o diagnóstico. Fica mais fácil de você ver se você olhar, se você caprichar na sua olhada, se você der um zoom na sua imagem, se é a mesma radiografia, aos broncogramas aéreos aqui. Agora vamos lá.
24 horas depois. Olha o padrão de progressão disso. Muito rápido, muito rápido. Essa é uma das características que tem sido observadas nos pacientes que evoluem com coronavírus na forma mais agressiva. Tá? Os pacientes que estão no grupo de risco, ou seja, os idosos, os coronariopatas, hipertensos, diabéticos, DPOC, eles podem, imunossuprimidos, podem evoluir muito rápido. Em 24 horas podem ter uma mudança grosseira do padrão da radiografia, que acaba confirmando tudo o que a gente já tinha visto anteriormente, mas agora de uma forma muito mais exuberante. Casos do dia a dia, essa radiografia, uma radiografia mal posicionada, fez quase uma radiografia do abdômen, mas está aqui o seu diagnóstico. Então fica ligado nisso aí. Um exemplo aqui para você comparar, né? D0 no internamento, 24 horas depois, aí você vê a evolução muito rápida do padrão pulmonar, acompanhando as alterações do paciente, que muitas vezes podem ir de opacidades em vidro fosco até consolidações francas, de acordo com o que o paciente piora. Segundo caso da literatura. Então vamos lá. Radiografia de tórax, e aí, normal ou alterado? Vai usar a mesma estratégia que a gente usou. Olha como a periferia está um pouquinho mais suja. Você não vê o parênquima pulmonar. Olha só, aqui está mais escuro do que na periferia. Olha essa região peribrônquica aqui. Como você vê um aumento de densidade. Compara com esse lado, compara com esse lobo, compara com o outro lado. Olha como há um aumento aqui do lado direito. Esse é difícil, né? É muito discreto. Você tem que olhar a radiografia com calma. Segue o passo a passo. Agora, olha só. Às vezes você não tem o perfil ou não pede o perfil porque não sabe interpretar, porque não gosta, porque não acha valor no perfil. E muitas vezes o perfil pode mudar tudo, né? Nesse caso, a alteração fica mais fácil de ver ainda no perfil. Vou te explicar. Vamos lá. Tem uma coisa na radiografia de tórax em perfil normal que chama muito atenção, que é o que a gente chama de gradiente ápico basal. Vou explicar. O pulmão, ou melhor, a radiografia em perfil, ela é mais branca no terço superior e há um gradiente, ou seja, de branco para mais escuro, à medida que a gente vem para caudal. Então, mais branco em cima, mais escuro embaixo. Massa. Por que, Rodrigo? Porque aqui em cima a gente tem muito mais estruturas sobrepondo. Agora, quando você olha para isso, você precisa ter isso memorizado como seu padrão normal. Porque você vai procurar por um sinal que chama sinal da perda do gradiente. Que é o quê? Quando você perde essa referência de mais branco vindo para mais escuro. Tá? Aí você vai olhar para cá e falar, Rodrigo, tá vindo de mais branco para mais escuro. Olha como aqui embaixo é mais escuro do que aqui em cima. Massa, concordo com você. Mas olha essa área aqui. Projetada aqui, ó. Na projeção da coluna vertebral. Por que eu sei que está no pulmão e não está na coluna vertebral? Olha aqui o broncograma aéreo no interior dela. Se tem broncograma aéreo, está no pulmão. Existir broncograma aéreo é definição de que a alteração está no pulmão. Eu sei que você ainda não está acreditando no que eu estou falando. Olha a tomografia do mesmo paciente, projetado aqui, ó, na região da vértebra. A vértebra está aqui, ó, opacidade pulmonar, opacidade pulmonar. Esse é o aspecto que você vai mais frequentemente encontrar, de acordo com a literatura, nos pacientes com coronavírus. Áreas pontiformes ou focais, que podem ser mais frequentemente bilaterais, múltiplas, de opacidades em vidro fosco, que podem evoluir para consolidação, passando pelo aspecto de pavimentação e mosaico. Isso é pano para outro vídeo. O que a gente está querendo aqui é te mostrar a opacidade em vidro fosco. No processo de resolução do coronavírus, você pode ter até algumas estrias fibróticas. Mas a gente vai trazer isso passo a passo para vocês ao longo do tempo.